Olá, muito boa noite para você. Começaram hoje as audiências de instrução do processo que investiga a morte do jogador Daniel. Ele foi encontrado morto com requintes de crueldade na colônia Mergulhão, região metropolitana de Curitiba, em outubro do ano passado. Durante as audiências, a juíza vai determinar se os 7 réus vão ou não à júri popular. Ao vivo, o repórter Ricardo Vilches tem os detalhes para a gente. Muito boa noite para você, Vilches. A mãe do jogador também foi à audiência, né? Pois é, e nem precisava, né, Alessandra? Boa noite para você, para todo mundo que acompanha o RIC Notícias, porque ela sim foi arrolada como testemunha, mas não necessariamente para o dia de hoje. Aliás, um dia extremamente tumultuado, porque as audiências estavam previstas para começar a 1h da tarde, acabaram começando 1h30 com atraso, porque 2 dos réus estavam sem advogados, porque o advogado nesse mesmo dia estava fazendo doutorado lá em Minas Gerais. Aí a juíza daqui teve que caçar um advogado para que representasse eles durante a audiência e enfim, mas ao final do dia, das 77 testemunhas, a previsão é que hoje apenas 4 sejam ouvidas. Uma delas é um amigo do peito do próprio jogador de futebol, o Lucas Mineiro, que saiu daqui todo com o rosto coberto, com medo. Ele já foi ameaçado em outras oportunidades, se disse ameaçado em outras oportunidades por ser uma testemunha ocular desse crime. Mais cedo, nós acompanhamos todo o desenrolar desse procedimento. E eu faço um lembrete que bem atrás da gente, aqui naquelas portas de madeira estão ali atrás, Alana e Cristiane estão ali, ó, acompanhando ainda os depoimentos. E elas chegaram mais cedo, por volta ali das 2h30 da tarde, de Camburão, porque elas estão presas. É na reportagem que a gente começa a acompanhar a partir de agora. Cristiana Brits e a filha Alana chegaram juntos da penitenciária de Piraquara, onde estão presas desde novembro do ano passado. A roupa que usavam é padrão para os presos. Edson Brits chegou quase ao mesmo tempo, com outros 4 réus, vindos da cadeia de Pinhais. Ele permanece com o mesmo corte de cabelo e modelo de barba que ficou conhecido na época do crime. Todos eles puderam acompanhar os depoimentos. Nós conseguimos entrar aqui para mostrar o espaço físico onde vão ficar essas audiências. Aqui, portanto, nessa cadeira centralizada aqui, vai ficar a juíza. Ela vai ser auxiliada, por exemplo, aqui por um cartorário, vai ser auxiliada aqui também por um outro funcionário da primeira vara criminal. Você veja que é uma sala apertadinha. Aqui, por exemplo, desse lado aqui, ó, nesse monitor, de um lado ficarão os advogados de defesa, os advogados que representam a pessoa que será ouvida, testemunha de acusação, testemunha de defesa, e do outro lado a outra parte. É um espaço físico bem pequeno, então por isso que é importante também, e aqui as pessoas que podem, veja só existem 14 lugares apenas para as pessoas acompanharem aqui o que vai acontecer, e são muitos os depoimentos. Ao todo, 77 testemunhas foram convocadas pelas defesas e a acusação. Tanta gente, tantos advogados, que as audiências começaram com 1h30 de atraso. 2 dos réus, Igor e David, estavam sem advogado. O deles está em Minas Gerais, defendendo uma tese de doutorado. A juíza do caso nem pensou na possibilidade de adiar esse procedimento. Procurou aqui no fórum mesmo e acabou achando um advogado para representar os dois. Só então a audiência pôde enfim começar. Enquanto todos estavam na sala da juíza, a mãe de Daniel chegou. Ela veio de Minas Gerais só para isso. Foi a primeira vez que veio para Curitiba. Quero defender o meu filho. Mas a senhora não precisava estar aqui, né? Mas eu quero. Eu quis. Eu sempre acompanhei meu filho em tudo, em todas as horas felizes da vida dele. E agora que fizeram isso com ele, não vou abandonar. O que a senhora gostaria de falar pro Edson? Que eu tenho pena dele. Ele é um infeliz. Ele é um infeliz. E a dona Eliana, nesse momento, ela continua aqui no Fórum de São José dos Pinhais, dentro daquela capela ali, ó, que está ao meu fundo. Ela está ali acompanhada da irmã dela e também de 2 sobrinhos orando. Ela acompanhou alguns dos depoimentos que aconteceram hoje e ela não saiu dessa capela ainda.
Só para recapitular o que vai acontecer, o cronograma inicial, que era audiências até quarta-feira, sempre no período da tarde, mas em função do atraso, já mudou tudo. Amanhã, por exemplo, ao invés da 1h da tarde, esses depoimentos serão retomados às 9h da manhã. E a expectativa, Alessandra, é saber exatamente o que Edson Brites, o Juninho Riqueza, tem a dizer a respeito efetivamente do assassinato do jogador Daniel. Porque eu lembro você e você que está de casa também. Na polícia, ele se manteve em silêncio ao dizer efetivamente o que aconteceu na Colônia Mergulhão, na zona rural aqui de São José dos Pinhais, onde efetivamente o jogador Daniel foi assassinado. Sobre isso, e ele não falou. A expectativa é que ele fale aqui durante essas audiências. Eu volto ao estúdio, é com você, Alessandra. Tá certo, vamos continuar acompanhando. Obrigada, Vilches.